Aleluia. Como é bom a gente estar na presença do Senhor. Deixa eu ver se... Conseguiu, Sadal, preparar os versículos ou não? Conseguiu? Que coisa boa. Queridos, eu quero ministrar uma palavra ao vosso coração nessa noite. Mas primeiro eu quero dar um tema. Deus nos deu um tema. Nós estamos trabalhando aliançado com a Igreja Batista Vida Plena. E tivemos reunido com eles nesta semana. E o pastor, o presidente e os pastores da Igreja Batista Vida já deram um tema para esse ano. E nós estamos trabalhando junto com eles, aplicando também o método que eles têm tido, direção, e nós estamos colocando aqui. Então, foi passado para nós que este ano será um ano de infinitamente mais. E eu estava pensando sobre isso, sobre infinitamente mais. E eu achei legal. Falei, beleza. Então, eu quero declarar na sua vida que este ano será um ano de infinitamente mais de Deus na sua vida. Aleluia. Você crê nisso? Infinitamente mais de Deus na sua vida. E nós vamos estar durante esse ano ministrando sobre isso. E hoje eu quero, com você, a gente conversar um pouco a respeito deste versículo, que é Efésios capítulo 3, e verso 20 e o verso 21. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um amém? Ah, eu estou alegre, irmãos. Eu estou alegre demais. Não porque entramos em 2019, mas porque um dia Jesus me salvou. Querido, às vezes eu e você, a gente se alegra por ocasiões que acontecem. Isso é normal e isso tem que haver mesmo. E às vezes a gente se entristece também por ocasiões que acontecem de tristeza. Mas a maior alegria do crente, irmão, é quando ele é resgatado por Deus, é quando ele é salvo por Deus. Quando Deus salvou ele, quando Deus escreveu o nome dele no livro da vida. Deixa eu ver aqui, deixa eu ouvir aqui, quantos têm o seu nome no livro da vida? Amém. Aleluia. O céu está cheio, querido. Lá tem um escrivão. E este nome é Jesus que escreve. E é com o sangue do Cordeiro. Ah, meus irmãos, um dia nós entraremos na cidade celestial. Eu sei que se eu ver um pedaço de ouro hoje, irmão, na estrada, eu pego para mim e vendo. Amém? Ah, se eu achar um ouro aí, irmão, se eu achar um anel de ouro e não achar o dono, eu vou lá na irmã e falo, irmã, quanto custa esse anel? A gente vende. Mas a Bíblia diz que um dia nós vamos pisar na rua de ouro, nós vamos andar em ruas de ouro, muro de jaspe, nós vamos ter cristal, irmão, tem uma cidade preparada para nós. Mas a alegria não é somente estar lá, a alegria, irmão, é viver um cristianismo vivo, um cristianismo realmente que te enche de emoção, que te enche de alegria, saber que um dia alguém pagou um preço, salvou você, infinitamente mais de Deus. Deus tem muito mais para fazer, irmãos, e para dar para cada um de nós. Você crê nisso? Vamos ler o texto? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Vamos ler o versículo inicial lá em cima? Todos juntos, vamos lá? Nessa versão, vamos? Nessa aqui, olha para cá. Irmãos, infinitamente mais. Domingo que vem esse projetor não vai estar mais aqui, vai estar uma telona de 50 por 80 aqui, ó. Diga para o teu irmão, infinitamente mais. Infinitamente mais. Ó, se você não amar a igreja, tem gente que diz assim, eu amo a Deus, mas não ama a igreja que congrega. Tem que rever. Sabe, nós precisamos de infinitamente mais. Vamos lá? Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que eu peço ou pensamos, segundo o poder que em mim opera. Amém? Diga aí para o teu irmão, opera um poder em mim. Opera um poder em mim. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Nós estamos vivendo num tempo precioso, um tempo maravilhoso. E eu e você, como corpo de Cristo, como igreja,
nós não podemos nos esquecer que Deus, Ele tem muitas coisas para realizar nas nossas vidas e através de nós. Eu creio e eu tenho observado que a igreja está vivendo um momento extraordinário, está vivendo um momento único, está vivendo um momento de poder de Deus. Nós estamos vivendo um momento de maravilhas, um momento de sinais. Deus tem feito milagres no meio da igreja. Deus tem feito coisas maravilhosas. Querido, eu quero dizer para você que você precisa começar a ver o que Deus está fazendo no meio do seu povo. Só que nós precisamos também ver o que Deus está fazendo no meio da nossa igreja. Deus, Ele quer levantar os enfermos, Deus quer curar os enfermos, Deus quer sarar as pessoas. Deus quer operar nesses dias grandes milagres através da igreja. Eu e você, nós precisamos ter um grande sonho. Nós temos que ter grande visão. Nós precisamos, irmão, como igreja, começar a pensar um pouco mais. Nós precisamos pensar grande. Tem gente que pensa muito pequeno. Nós precisamos começar a pensar grande. Nós precisamos começar a crer em coisas grandes. E nós precisamos, irmão, começar a viver as coisas grandes que Deus tem para nós. Eu e você, nós precisamos de uma grande visão. Porque quando a gente pensa pequeno, nós vamos ser pequeno. Você vai chegar onde você tem capacidade de crer. Você vai ver aquilo que você tem capacidade de crer que vai acontecer. E eu hoje, nesse início de mensagem, eu quero dizer para você, nós temos que desejar sim, ver infinitamente mais de Deus na nossa vida. Sabe, nós precisamos começar a nos motivar a ver coisas grandes. Nós precisamos, irmãos, começar a recusar a só viver vendo coisas pequenas e pensando coisas pequenas. Sabia disso? Nós precisamos, porque é bíblico. Você só vai chegar onde você tem capacidade de enxergar e de ver. Você só vai conseguir algo, irmão, se você tiver uma visão, se você tiver uma direção. E hoje eu quero esboçar esse versículo com você e mostrar na Bíblia para você. Eu quero parar de fazer conjecturas e mostrar versículos bíblicos que Deus deseja fazer infinitamente mais na sua vida. Deus deseja realizar coisas grandes nesses dias e nós precisamos crer nisso. A minha função e a sua função é crer que Deus vai fazer o que fez no passado, porque Ele não é Deus de passado, Ele é Deus de passado, presente e futuro. Você crê nisso? Então o que Ele fez, Ele pode repetir, Ele pode fazer, e aquilo que Ele não fez no passado, Ele pode fazer nesse presente. Você crê nisso? Deus tem grande prazer em abençoar os seus filhos. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Em Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o seu mantimento, e o corpo mais do que o seu vestiário? Querido Deus, quando ele escreve através do apóstolo, do evangelista Mateus, esse texto, pode deixar apagado, filho, pode deixar isso, eu fico no escuro. Importa que ele apareça e que eu diminua, amém? Amém? Importa que você veja Cristo e não a voz que fala hoje. Querido, Deus tem prazer em abençoar. Quando a gente olha para esse texto, a gente pensa assim, Deus não quer que eu trabalhe, Deus não quer que eu pense coisas grandes. Ao contrário, Deus quer que você pense coisas grandes, mas Ele quer que você saiba que Ele vai suprir a sua vida. Ele tem prazer, Ele não quer dar a pior roupa, Ele não quer dar o pior alimento, Ele não quer dar a pior bebida, Ele não quer dar a pior casa, Ele não quer dar o pior trabalho. Ao contrário, Deus tem muitas coisas para dar para você.
Só que Ele não quer que você se preocupe. Ele quer que você saiba que tudo que você precisa, Ele tem prazer em te dar. Lucas capítulo 15, verso 31 diz assim. Então lhe respondeu: Pai, meu filho, tu sempre está comigo. Tudo que é meu, ele é teu. Tudo que é meu são suas. Todas as minhas coisas são suas. Deus, Ele, sabe, irmãos, às vezes a gente se esquece. Às vezes nós comparamos Deus como os pais terrenos. Mas nós temos que comparar Deus como o pai dos pais, o pastor dos pastores. Ele mesmo diz assim: olha, o seu pai sendo bom, quer dar boas coisas, quanto mais eu, que sou bom e posso dar infinitamente mais. Sabe, eu e você, igreja, nós temos que entender que não é nós que ficamos pedindo, é o desejo de Deus. A palavra diz aqui, nessa passagem do filho, o filho olha para o pai e conversa com o pai, e o pai diz para o filho: todas as minhas coisas são suas. Você já parou para pensar nisso? Que todas as coisas de Deus são nossas, porque somos filhos. Nós não somos filhos só da Luísa ou do seu Chiquinho, nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz em João 1,12: todos quantos creram nele, dá-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E se você crê no nome de Deus, você passa a ser filho de Deus. E nós passamos a ter direito, Camila, de tudo aquilo que Deus tem, é nosso. Isso termina com aquela coisa de pedinte: Deus me dá uma moeda. Ao contrário, nós falamos: Deus, obrigado, porque tudo é nosso. Nós somos seus. E tudo que o Senhor tem é nosso. Sabe, irmão, Deus, Ele é amor. Ele é o nosso Pai. Ele está no céu. Tudo que é dele é nosso. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Sabe, irmãos, o próprio Espírito Santo, em Romanos capítulo 8, Deus, Ele se agrada em nos abençoar. A Bíblia diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, somos filhos, somos também herdeiros. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O Espírito Santo, Ele precisa testificar nos nossos corações. É Ele que testifica que nós somos filhos desse Deus. E quando você tem essa plena convicção que vem do Espírito de Deus, sabe, irmão, a sua mente se abre. Você pode crer que aquilo que você não consegue, você vai conseguir, porque Deus, Ele está te impulsionando para algo grande, para uma dimensão maior. O Espírito de Deus que habita em nós, Ele é poderoso, Ele é grandioso. Mas muitas vezes, a nossa maneira de ver as coisas de Deus é uma maneira muito pequena. A gente começa a olhar para a gente e falar: eu não tenho capacidade, eu não consigo, né? Sabe, irmãos, aquela coisa: você virou crente, ixi, a luta vai aumentar. Você já ouviu isso? É? Você está participando de algum ministério na igreja? Ixi, o inimigo vai ficar enfurecido com você. Sabe, ainda existe crente com mentalidades pequenas. Ainda existe pastores com mentalidade pequena. Ainda há gente no meio da igreja que acha que o inimigo vai tirar você da presença de Deus. O que tira você da presença de Deus é você mesmo, é a sua decisão. Tem ainda gente, irmão, no meio do corpo de Cristo, fugindo do chamado de Deus, porque não quer se envolver. Você está mais do que envolvido. Deus está dentro de você. Ele habita dentro de você. Ele já está envolvido com você. Ainda tem gente no meio da igreja achando que está afastado no caminho de Deus. Deus está te envolvendo nesta noite. Deus está falando: eu tenho o infinito de mim para você. Hoje mesmo eu disse para uma pessoa, falei: para com isso. A Bíblia diz que Deus
nos transporta do reino das trevas e nos leva para o reino da luz. Nós passamos agora a ser de Deus. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar, porque a nossa maneira de pensar vai levar a gente a agir da maneira que pensamos. E quando pensamos grande, quando pensamos realmente na dimensão daquilo que somos, nós vamos mais longe, nós vamos fazer proezas nesses dias. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e se com Ele nós sofremos, também com Ele nós seremos glorificados. Ah, pastor, eu me envolvi com Deus, estou sofrendo perseguição, isso faz parte da caminhada, mas Deus diz assim, se você sofre com Ele, também com Ele você será glorificado. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Em João, Evangelho de João, capítulo 6 e verso 12, nós vamos ver uma grande multiplicação de pães. A palavra diz que Jesus ele está com um grande público afastado da cidade. E a Bíblia diz que no capítulo 6, verso 1 a 12, não estarei lendo, mas estarei explicando. A Bíblia diz que ele levanta os olhos, ele vê uma grande multidão, e ele começa a ter compaixão dessa multidão. E Jesus então vai operar um grande milagre. Vai operar um grande milagre. Ele olha para os seus discípulos e diz assim, alimenta este povo, porque eu não quero que eles voltem sozinhos, eu não quero que eles voltem com fome, para que eles não pereçam. Claramente os discípulos olharam e disseram, como faremos isso? Mas de repente aparece alguém que tem poucos peixes, poucos pães, mas esse pouco peixes, pouco pães, ele traz para a pessoa certa, ele traz para Jesus, e de repente diz assim, não é muito, mas na tua mão tudo multiplica. A Bíblia diz que Jesus dá graça pelo pão, dá graça pelo peixe, e uma grande multiplicação aconteceu, 5.000 homens foi alimentado naquela ocasião. O que queremos dizer? Que o pouco que você tem, o pouco que nós temos, se nós colocarmos na mão da pessoa certa, Deus multiplicará. Deus usará o pouco e trará uma multiplicação sobre isso. De repente você está aqui e você diz assim, eu tenho pouca fé, coloca nas mãos de Deus. Talvez você está aqui e está dizendo, eu tenho pouca experiência com Deus, coloca na mão dele. Talvez você está dizendo aqui, eu tenho pouco dinheiro, eu não vou nem ofertar. Coloca na mão de Deus, Ele vai multiplicar. Ah, minha família está com um problema. Coloca na mão de Deus, Ele pode fazer algo grande. Uma grande multiplicação naqueles dias. Só que nós olhamos esses acontecimentos e achamos que Deus não pode multiplicar esses dias. Nós achamos que Deus não vai fazer milagres nesses dias. Deus continua o mesmo Deus. O poder dele não mudou. Ele pode fazer milagres como esse e outros mais extraordinários. Ele só precisa de pessoas que tenham pouco como você, que se coloca na mão dele e diga, Deus, eis-me aqui. Posso ouvir um glória a Deus? Ele está procurando pessoas para realizar milagres. O infinitamente mais de Deus vai acontecer na nossa vida a partir do momento que nós nos alinharmos com a palavra de Deus e crermos que isso será possível. É por isso que nessa multiplicação, todos aqueles homens, aquelas mulheres foram alimentados. E Deus está olhando para mim e para você e dizendo, eu quero alimentar nessa cidade uma grande multidão. Eu quero usar o pouco que vocês têm. Eu quero que vocês se coloquem na minha mão, que eu vou usar vocês para uma grande multiplicação de almas, de vidas, de alimentos nessa cidade. Mas nós temos que alinhar o nosso pensamento com Deus. Em João capítulo 6 e verso 9 diz assim. Diz assim, está aí o rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Quantos pães? Quantos? 2 peixinhos.
Ah, não, pastor, mas aquele pão era de Itu. Quem conhece Itu? Cidade brasileira. Dizem que Itu é tudo grande. Eu não sei, né, irmão? Mas diz que tudo que tem Itu é grande, né, irmão? Ah, mas o pão era de Itu. É pão grande, é pão gigante. Quando a gente não quer crer, a gente arruma desculpa, né, irmão? Mas vamos pôr um tamanho nesse pão. Será que era desse tamanho, um pão? Vamos dar mais tamanho nesse pão? Um pão desse tamanho, vai? Tá bom assim? Vamos pôr quilo nesse pão. O pão tinha 5 quilos, tá bom? Tá bom? Você já viu um pão com 5 quilos? Não, né? Mas nós vamos criar hoje um pão com 5 quilos. Então nós temos 5 pães de 5 quilos. Quantos quilos dão de pão? 20 quilos de pão, tá bom? 25? É isso? 25 quilos de pães. Ah, pastor, quantos peixes era? Ah, mas era... Quantos peixes? Ah, mas era 2 baleias. Ah, o peixe era grande, pastor. Ah, era grande. Era grande demais. Quando a gente não quer crer, né, irmão? A gente põe desculpa, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Será que Jesus aguentava levantar 2 baleias? Será que os discípulos conseguiam pegar uma baleia e levar para o pessoal comer? Então vamos pôr um peso nesse peixe, irmão? Vamos? Vamos? Eu creio que nenhum de vocês ainda, que estão me vendo, pegaram um peixe de 5 quilos. Quem já pegou um peixe de 5 quilos, levanta a mão. Ninguém. Então vamos colocar o peso no peixe, 5 quilos. Então nós temos 10 quilos de peixe, que já é peixe para chuchu, né, irmão? Agora vamos colocar a multidão para comer. 5.000 homens. Se tem 5.000 homens, pensa numa mulherada que tinha lá, irmão. E pensa numa criançada que tinha lá, porque naquela época, irmão, fazer filho era obrigatório, tinha que ter uma galera, não era um negocinho de 4, não, irmão. O povo tinha aquela fila, Jacó tinha 12. Queridos, a Bíblia diz que Deus levanta esses pães, a Bíblia diz que Jesus levanta esses peixes, ora, e diz para os discípulos, leva os peixes, leva os pães. E a Bíblia nos mostra que uma grande multiplicação aconteceu naquele lugar, com tão pouco. O que eu quero dizer para você hoje, quando a gente fala que o infinitamente Deus, o mais de Deus vai acontecer, não é porque nós temos muito, mas porque Deus é muito, Ele é todo poderoso. Ele pode sim converter o marido, Ele pode trazer as vidas, Ele pode fazer milagre, Ele pode suprir a nossa vida, porque Ele é poderoso, Ele é grandioso. Lembra da viúva, em 2 Reis, capítulo 4? Lembra? Lembra da viúva? Você lembra da viúva? Certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, chamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, tu sabes que ele temia o Senhor, é chegado agora um credor para levar os meus filhos, os 2, para lhe serem escravo. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Diz-me o que eu tenho. O que você tem na sua casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas e dos teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas estas vasilhas que estão vazias. Põe em parte o que estiver cheia. E partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e estes chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela aos seus filhos, chega-me, dai-me mais vasilha, dai-me mais uma. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela, fez saber o homem de Deus, ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive com o resto. Olha que Deus lindo. Por que não crer que Deus não vai fazer isso hoje?
A mulher estava desesperada. O credor chegou, o marido morreu, o supridor da casa morre, o credor chega, seu marido tem uma dívida para ser paga. Ela diz: eu não tenho dinheiro, então eu vou levar os seus filhos para que a dívida seja paga. Ela, é claro, como mãe, ela vai se impor e diz: não, dá um tempo. A Bíblia diz que ela vai ao profeta Eliseu, conversa com Eliseu. Eliseu, o que eu faço? O Eliseu pergunta para ela: o que tu tem em casa? Ela responde: nada. Nada. Mas sempre temos alguma coisa, irmãos. Sempre temos alguma coisa. Olhando para a irmã que chegou agora, eu digo para você: você sempre tem alguma coisa. Mas a nossa mente sempre dirá: não tenho nada. Mas ela tinha um pouco de azeite, ela tinha algo para fazer para aquele dia e talvez ela iria comer só aquilo. Mas o profeta dá uma direção louca. Vai nos vizinhos, pega vasos vazios e traz. E pega do pouco azeite que tu tem e derrama neles. E quando você lê a história, você vai ver que aqueles vasos foram multiplicando azeite, os azeites foram enchendo. Ela olha para os filhos e diz: cadê mais o vaso? E eles dizem: não tem mais, está tudo cheio. Então, quando se enche todas as vasilhas que tinha, a Bíblia diz que o azeite para. Ela vai no profeta, ela vai na igreja, ela vai no profeta e diz: o que eu faço agora? E ele diz: vende, paga a tua conta e vive com o resto. Irmão, que maravilha! Deus fez um milagre nessa vida. Ela não tinha nada, ela ficou rica, ela pagou a sua dívida, que era muito cara, e ainda viveu o resto da sua vida com o dinheiro do azeite que vendia todos os dias. Deixa eu fazer uma pergunta: você crê nesse Deus? E esse milagre pode se repetir? Claro que pode, tem se repetido constantemente. Por quê? Porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Eu sou um pai limitado e tenho prazer em abençoar os meus filhos, quanto mais Deus. Jesus, irmãos, ele prometeu que nós faríamos obras maiores que a dele. Olha só um texto em João capítulo 4. Pastora, estou fervendo, você pode pegar externo, por favor? Eu sei que é só eu, irmãos. Pegando fogo. A gente quer ficar bonito interno, para esconder a barriga, mas não tem jeito. Diga para o teu irmão: nós podemos. Jesus falou, ele prometeu que eu faria obras maiores. Olha só o versículo. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do... Quem que disse isso, irmãos? Jesus disse que nós faríamos as mesmas obras e faríamos obras maiores ainda. Por quê, irmãos? Porque ele vai ao Pai. Deus quer que você saiba que se você se posicionar hoje nesse infinitamente mais de Deus, Deus pode fazer através de você obras maiores que ele fez nessa terra. E olha, irmão, que Jesus fez coisa, hein? Mas é ele que está dizendo. Mas a minha mente pequena, muitas vezes, bloqueia isso e diz: não. Acho que é só para aquele cara lá. É só para o pastor. Não. Essa mente pequena, muitas vezes, está aqui também. Mas Deus tem falado comigo: abra essa purunga. Abra essa jarra. Abra essa moringa. Abra essa cabeça. Irmãos, é que Deus não viola a gente, mas se ele pudesse, ele falaria: vou trocar essa purunga desse homem. O que eu estou falando para você hoje no poder de Deus não é o que eu posso
fazer infinitamente mais, que você pode fazer algo mais. Então, quando você olha para você hoje e você se vê como uma pessoa que já fez coisas grandes para Deus, você pode fazer maiores. Porque Ele está no Pai, Ele está intercedendo por nós. Você crê nisso? João 7, versículo 38. Ainda bem que é Ele que diz, irmão. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas. Você crê em Jesus, como diz a Escritura? Então, isso aqui vai fluir. Esses rios de águas, que é o Espírito Santo, vivas, correrão aonde, irmão? Em qual ventre? Em qual ser? No nosso. No nosso. Jesus, Ele fez obras grandes. E Ele quer que essas obras continuem sendo realizadas. Temos que fazer o que Jesus nos mandou fazer. E temos que parar de mandar Jesus fazer aquilo que Ele ordenou a gente fazer. Ele mandou a gente fazer obras maiores e a gente fica orando, Deus, Deus, faz. Temos que parar, irmãos. Deus salva as vidas, Deus está mandando você salvar. Deus cura as vidas e Jesus está mandando, vai, impõe as mãos e eu curo. Hoje eu não estou dizendo que Deus vai fazer, Deus Ele quer fazer o infinitamente mais na nossa vida. Então é Ele, nós precisamos obedecer à voz dEle. Eu não estou lendo a Bíblia do pastor Carlos, não fui eu que escrevi, é Jesus que usou essas vidas para relatar isso e deixar escrito para que você creia e vá lá fora e realize milagres. Ah, mas tem muita gente doente. O que importa, quanto mais gente doente, mais oportunidade para você orar. O problema não é o povo que está doente, o problema é aquele que está são, que não vai orar. É dor, é gripe da barriga, oportunidade para você falar gripe da barriga, eu cheguei, no nome de Jesus, para te mandar, sai. O que está faltando não é enfermo e oportunidade para orar. O que está faltando é pessoas que se posicionam para ir e ver o grande milagre que Deus vai fazer através da sua vida. Ah, não, pastor, mas então, o senhor tem mais fé. Aqui nós não estamos falando de mais fé ou pouca fé, nós estamos falando daquilo que Deus mandou a gente fazer, amém? Você crê? Eles não estão falando, o pastor crê em mim e a Escritura diz que rios de água-vida fluirá só no seu ventre, pastor. Não, o Espírito de Deus está em nós, nas nossas vidas. Então nós temos que parar de mandar Jesus fazer e temos que ir e fazer o que Ele mandou a gente fazer. E à medida que nós seguirmos a Ele, à medida que nós obedecermos a Ele e pregarmos as pessoas e dizer, olha, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus chegou. Então Deus vai olhar para você e vai dizer, então cure os enfermos no meu nome. Eu quero responder uma pergunta hoje. A pergunta que não se cala da igreja. Mas porque o fulano morreu. Porque se o fulano não morrer, essa terra não suporta tanta gente. Tem que morrer um pouco, irmão. Não é só nascer, imagina só nascer gente. Porque ultimamente ninguém quer morrer mais. Todo mundo quer estar bonitinho. Todo mundo quer viver até 100 anos. Se tiver uns 150? Não, querido, chega um tempo do fim para que haja outros. Mas eu quero dizer para você que tem pergunta que não se cala, mas eu orei por uma pessoa, não foi curada. Dá para contar no dedo a pessoa que você orou e não foi curada. Continua a fazer aquilo que Deus mandou e nós vamos ver os milagres, infinitamente mais de Deus acontecendo nas nossas vidas. Nós temos que parar de vir aos cultos, né? E achar que o pregador da noite vai fazer o milagre. Quem faz o milagre é Jesus através da igreja, através de você. Pastor, o senhor não me conhece. Eu sou bifásica, eu sou trifásica, 4 fases, 5 fases. Eu oscilo para cima, para baixo. Eu não estou falando de você, eu estou falando de Deus.
Deus não é bifásico. Deus não é doente. Deus não é mentiroso. Deus não pega gripe. Eu não estou dizendo da minha capacidade, mas da dele. Eu não estou falando que você é capaz de fazer, mas eu estou dizendo hoje, no nome de Jesus, que Jesus, através de você, é capaz de fazer milagres na sua vida e na vida dos outros. Então não é para crer em nós, é para crermos nele. Não é para obedecer às nossas vontades, mas obedecer a Deus. É por isso que ele diz, olha, o reino de Deus está próximo. E ele diz em Mateus capítulo 10 e versículo 7, à medida que seguirdes, prega que está próximo o reino dos céus. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expile os demônios, de graça recebeste e de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Jesus olhou para os discípulos e disse para eles, olha, não leva ouro, não leva prata, não leva nada. Vai que eu vou suprir vocês, eu quero que vocês purifiquem os leprosos, eu quero que vocês curem os enfermos, eu quero que vocês ressuscitem os mortos. Igreja, é um ano que nós precisamos nos posicionar em Deus. Chega de achar que os outros fazem e nós não. Nós precisamos fazer proezas em nome de Jesus. Ah, seu filho está doente em casa? Chega lá e diz, olha, na tua palavra diz que eu farei obras maiores. Então, em nome de Jesus, enfermidade da barriga, da onde for, sai. Sabe a pior enfermidade que existe, irmão? A pior enfermidade que existe na igreja não são as enfermidades que vem sobre nós, é a enfermidade da nossa cabeça. Aquela enfermidade que a gente acha que, somos tão coitadinhos, não consegue fazer nada. É verdade, somos coitadinhos, não conseguimos fazer nada. Mas Deus não é coitadinho, Ele consegue fazer tudo. E Ele diz que você é filho, Ele diz que quer te abençoar. E Ele está dizendo para nós, vocês farão obras maiores que eu faço. Pastor, eu estou no Japão, o senhor não está pensando? O senhor está pensando o quê? Eu não estou pensando nada. Eu só estou dizendo que o Japão tem dono. E não são japoneses, é Deus. E se Deus te trouxe aqui, se Deus me trouxe aqui, nós podemos fazer coisas grandes para Ele. Podemos encher essa cidade de célula. Podemos ganhar todas as pessoas dessa cidade. Aí a mente de uma pessoa pequena diz assim, está se achando, hein? E as outras igrejas, tadinha delas. Para as outras, Deus dá o mesmo desejo. E juntando o desejo do Espírito de Deus em nós, nós vamos conquistar todas as pessoas para Jesus. Diga aí para o teu irmão, Deus tem prazer em me abençoar. Diga mais uma vez para ele assim, olha, e Deus quer me usar para fazer coisas grandes. Agora olhe para ele e diga assim, espere sempre o infinitamente mais de Deus na sua vida. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que nele opera. Nós temos que pensar nisso, irmãos. Temos que pensar nisso. E eu quero ser fiel a essa mensagem, num ponto de dizer para você, até eu muitas vezes fico pensando pequenininho. Meu Deus, ó terra, ó céu, ai meu Deus, quanto trabalho, ai que vida, ai o mundo, ai eu podia acabar em barranco para morrer encostado, ai meu Deus, ai que vontade de deitar numa rede, amarrada num pé de coco, beber água de coco. Isso é pensar muito pequeno, olha o pensamento pequeno, ai meu Deus, porque me trouxe nessa terra fria, só serviço nesse Japão, meu Deus, não vejo a hora de voltar para a minha terrinha. Fala para o teu irmão, você para de pensar pequeno, querido. Que terrinha? Que terrinha? Deus falou que você não é daqui, cara. Deus fala que nós não somos daqui. Aqui somos peregrinos e forrasteiros. De passagem estamos. Não, mas a gente até adotou uma terra.
Ai, o Brasil é tão bom, o sol é tão quente, vitamina D. Alguém vai ao Brasil e fica 2 meses, a gente fala assim, você voltou tudo queimadinho, o Brasil é bom, né, irmão? Goidô? Para, meu irmão. Bom é o céu. E bom é onde Deus te colocou. Pare de comprar panela pensando no Brasil. Ai, que panela bonita. Ai, que panela bonita, vou comprar lá no Brasil. Meu irmão. Se eu for na tua casa e ver uma panela lá que é para o Brasil, nós vamos pôr no fogo esse trem. Faz um feijão aí, mulher. Irmão, para de viver para o Brasil. Viva para Deus. Sabe? Outro pensamentinho. Ai, meu Deus, trabalhar bastante, 12 horas. Igreja, não tem muito tempo não. Por quê? De segunda a sexta, trabalhar bastante. Fazer baito nos fins de semana. Fazer um pé de meia, né, irmão? Fazer um pé de meia, porque você sabe, né? Comprar casas, fazer império. Aí Deus diz assim, pode fazer, eu até dou. Mas vocês saibam que isso vai ficar, eu vou destruir tudo isso. E ele diz, nu vieste. Qual bebê que nasce com roupa? Nasce menina, já nasce de pinto. Nasceu homem, já nasce de azul. Só se for o Hulk. Só se for o filho do Hulk. Queridos, Deus quer dar, sim, casa no Okinawa. Aleluia. Glória! Ano que vem eu vou para o Okinawa, já tem lugar de ficar. Aleluia. Não vou falar quem é, porque senão você vai querer todo mundo. Deus quer abençoar, meu irmão, mas isso vai ficar. Isso é para uso aqui. Começa a pensar nas grandezas de Deus. Espere o infinitamente mais de Deus na sua vida. Precisamos pensar assim. O Espírito Santo nos capacita para viver o infinitamente mais de Deus. O início da igreja primitiva, da primeira igreja apóstola, a primeira igreja de Pedro, eles criam que Deus faria proezas. Eles criam que Deus iria fazer milagres. É por isso que você olha para o livro de Atos dos Apóstolos e vê grandes feitos, pregações simples, pregações sem eloquência, pregações de cajado, pregações que as pessoas batiam. Pedro olhou para um monte de gente e diz assim, vocês mataram Jesus. E uma pregação forte, mas multidões vinham aos pés do Senhor. Sombra de Pedro curava, paralíticos andavam, mortos ressuscitavam, e nem era Jesus que estava fazendo os milagres, mas eram os discípulos agora. Mas porque eles criam que Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, o Senhor está voltando. Ele disse para nós que nós vamos fazer milagres, então nós vamos orar pelos enfermos e vamos pregar, e as coisas vão acontecer, e aconteciam. Os sinais seguiam a cada um deles. E os sinais continuam seguindo aqueles que creem, amém? Esse é o tempo de vivermos um poderoso avivamento de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que importa eu receber um avivamento e ser um homem avivado, se você não deixa Deus te avivar? Eu posso fazer grandes coisas, mas juntos podemos fazer muito mais. Sabe, irmãos, Deus quer trazer um grande avivamento nesses dias. Um avivamento para levar você a experimentarmos o infinitamente mais de Deus. Chegou o tempo de vivermos um crescimento exponencial. Chegou um tempo de nós ganharmos vida. Chegou um tempo de nós ampliarmos as áreas. Chegou um tempo de nós invadirmos o inferno e conquistarmos as vidas para Jesus. É chegado um tempo de milagres, de conquista em todas as esferas da sociedade. Você precisa crer nisso, igreja. Você precisa crer nisso. Moisés, Deus direcionou ele para o Mar Vermelho. Você acha que Moisés, como estrategista, ia levar aquele povo numa encruzilhada que não tinha saída? Você acha, irmão? Você acha que Moisés era eu? Moisés era muito mais que eu, irmão.
Moisés conhecia muito mais que eu. Moisés não levaria aquele povo para se deparar com o Mar Vermelho sem saída. Mas quem levou ele para lá foi Deus. Porque quando ele foi para o deserto, Deus falou para eles: sigam a minha direção. E Deus levou aquele povo numa encruzilhada terrível. E para piorar a vida daqueles israelitas, Deus vai lá no Egito e levanta Faraó e diz: vai atrás, porque hoje eu vou glorificar o meu nome. E todo o Egito, seu exército foi atrás. E o povo se apavora e diz: Moisés, o que faremos? E Moisés: Deus, o que faremos? Deus disse: agora é contigo, varão. Diga o povo que marche. Você quer ver o infinitamente mais de Deus na sua vida? Pare de reclamar dos problemas que estão surgindo em frente. Pare de reclamar do Mar Vermelho em frente. Você quer ver a sua igreja melhorar? Pare de reclamar das pessoas e seja a pessoa melhor. Você quer ver seu ministério de louvor melhorar? Pare de reclamar dos músicos, ore por eles. E se você sabe tocar alguma coisa, vai ensinar. E se você não sabe ensinar, exerça uma função. Porque no corpo de Cristo não tem membro que é passivo. Todo membro, até o fio do seu cabelo, tem a sua função. Deus leva a eles e diz para eles: marche, manda esse povo encarar o mar. Coloca esse cajado para funcionar, fira as águas. E você vai ver a glória de Deus. E a Bíblia diz que o mar se abre. Mas o melhor não foi isso. Foi aquele povo passar a seco. E o melhor foi quando o mar se fecha sobre os seus inimigos. Se você quer ver os seus inimigos, que não são as pessoas, mas os inimigos espirituais, serem derrotados por você, avance diante dos desafios. Pare de se achar um coitado, porque Deus não tem filho coitado. Eu tenho 4 filhos, se esses meus filhos começarem a falar comigo: ai pai, eu sou um coitadinho, ninguém gosta de mim. Eu vou olhar para eles e falar: você não precisa de ninguém para gostar de você. Nós se preocupamos muito com as pessoas. Você gosta de mim, Luiz? Ah, você não gosta? Não gosta de mim. Para com isso, irmão. Se alguém tem que gostar de você, é você mesmo. E saiba que Deus te ama porque Ele supre a sua vida. Vamos encarar as adversidades. Vamos encarar as dificuldades. Vamos encarar as pelejas que estão por vir. E Deus vai levar a gente a fazer proeza como igreja nesses dias. Aquele Moisés, quando eu digo que ele era melhor que eu, porque ele viveu num tempo diferente. Mas o Deus que operava na vida dele é o mesmo Deus que opera em nós. Mas alguns veem o milagre de Deus e outros não. Por quê? Porque diante dos desafios eles param. Diante dos compromissos, das necessidades, diante das imposições, muitas vezes nós paramos. E Deus não quer que a gente pare. Deus quer que a gente prossiga, crendo nele, que o mar se abre, os problemas eles saem, outros novos virão, mas nós venceremos. A Bíblia diz que nós venceremos e fazemos coisas maiores que ele fez. Espere sempre o infinitamente mais de Deus. Chegou um tempo. Irmã, tem hora que a gente tem que falar: basta! Tem hora que a gente tem que falar: basta! Para algumas coisas. E é um tempo de a gente falar: chega! De vivermos uma vida embaixo da média. Casamento que não vai. Vida espiritual que parece aquele trator velho. Aqueles caminhão velho que só vai quando empurra. Quem teve aqueles carros velhos no Brasil que só pegava quando empurrava no tranco? Teve? 2. Então olha para o teu irmão, por favor, e diga assim: chega de empurrar carro velho. Diga para ele assim: para de pegar no tranco, irmão. Sabe, nós temos que dar um basta. Sabe, pensar nas coisas de Deus. É Deus que está falando, Ele pode fazer. Agora, se for eu, fica alerta. Se for eu, fica esperto. Mas se é Deus, se está escrito na Bíblia, Ele pode fazer. Então é um tempo de dar um basta a isso. E vivemos infinitamente mais de Deus.
Sabe, nós precisamos parar. E olhar para Deus e falar, Deus, eu quero esse infinitamente mais. É o que eu tenho falado para a igreja. Eu tenho me desabafado para a igreja, falar, irmão, Deus tem um infinito para a gente, mas a gente fica só no finito. Ah, mas já está bom. Irmão, quase tem crente que fala assim, já estou salvo, já está bom, pastor. Que o resto se dane. É que a gente é meio espiritual, não fala, mas a gente pensa. Deus, Ele quer mudar essa história. Deus quer mudar essa igreja. Sabe? Eu estou passando por ali, eu vi uma placas. Como não sei ler, Candi, chamei alguém que saiba. O que está escrito aí? Uma coisa eu sei, ou é aluga ou vende. O que está escrito? Alugas. Aí eu já contei, já fui lá. Senhor, o Senhor falou para Josué, não falou para mim não, mas está na Bíblia. O Senhor não retirou de lá, então acho que é para mim também. Onde que eu pisar, a planta do nosso pé, o Senhor nos dá a herança. Eu pisei. Senhor, eu quero esse estacionamento, quero esse terreno. Não sei o preço, não liguei ainda, mas já tomei posse. Porque aí acabou o problema, né, Takimoto? Aí é só ficar ali, ó, estacionamento. Você não precisa ficar lá, vem, vai para cá. Calma. Porque vai ter espaço para nós estacionar todos os carros que nós queremos ganhar para Jesus. Então, por que não sonhar? E por que não levar você a crer que Deus pode dar? Temos que fazer isso. Então, Deus tem milagres extraordinários. Deus quer se manifestar na nossa vida, nessa terra. Nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. Nós não podemos ficar vivendo um cristianismo de passado. Eu sei que tem muita gente aqui que vivia lá no Brasil, naquelas igrejonas. Ah, pastor, lá no Brasil, a minha igreja, o meu pastor. Você não tem pastor, quem tem pastor é a igreja. Ah, lá, o baterista. Ah, lá o pastor, irmão, o pastor é tão... Se fosse para você estar lá, você estaria lá. Mas se você tem esse pastor, é porque Deus vai usar esse ferro, esse brucutu, como diz o Luiz. Né, Luiz? A maneira do Luiz me chamar carinhoso. Brucutu. Eu falei, quando eu preciso ser brucutu, eu sou mesmo, irmão. Quando você meter o machado, a gente mete mesmo. Mas eu prefiro ser o brucutu na sua vida. E ser o instrumento para Deus trabalhar em você, do que ser uma seda. Pastor Seda. Conhece o pastor Seda? Pastor Seda? E o pastor Cristal? Que quando bate já quebra. Ninguém me convidou para esse Réveillon. Os irmãos se reuniram, ninguém me convidou para... Para de ser bobo, rapaz. Eu acho que vou me matar. Porque eu não comi peru, não levaram panetone para mim. Vai no mercado e compra, infeliz. Irmão, nós precisamos crescer em Deus. Precisamos crescer em Deus. Eu fui na igreja, a irmã me cumprimentou e disse assim, quanto tempo? Faz tempo que você não vem na igreja. Não vou mais. Pare, irmão. Nós precisamos olhar para Deus, sabe? E se preocupar um pouco menos com o que as pessoas falam de nós, e se preocupar com o que Deus está mandando a gente fazer. Tanta gente se preocupando com barriga. Deixa a barriga do Luiz, ele está bem. Luiz, eu tenho uma dieta para você. Para de arrumar dieta para os outros, irmão. Para de querer ensinar os outros, ensine você. Eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte, que o infinitamente mais de Deus vai acontecer, porque Deus quer te abençoar. O infinitamente mais de Deus vai acontecer, porque Deus quer que nós façamos coisas maiores que Ele fez. E é um tempo de a gente dizer basta, sabe? Essa igreja está tão boa, pequenininha. Não, irmão, eu quero que isso aqui cresça. Eu quero que isso aqui bombe. Eu quero que o menino ali do carro ali fala, pastor, tem um problema. Qual? Não tem lugar para pôr o carro. Se vira. Problema bom. Você crê nisso? Você crê que Deus, através da sua palavra, está falando conosco? Sabe, Deus não te trouxe só para ganhar o dinheiro do Japão. Você não é garimpeiro, amado. Isso aqui não é serra pelada. Comprar o meu barco, comprar o meu apartamento, a minha casa. Irmão,
A gente é bobinho. Há 29 anos atrás eu vim com o mesmo pensamento. Comprar meu barco, comprar meu carro, né, Lauro? Para nós pescar no Cuiabá, comprar casa. Até hoje o barco não veio, irmão. Deus me enganou. Eu fui enganado pela minha própria cobiça. Sabe, irmão, Deus tem infinitamente mais. Mas quando eu olho para trás, eu digo, muito obrigado, Deus. Porque o Senhor tinha mais para mim, eu não sabia. Vamos colocar em pé? Vamos orar? Vamos orar?